Boa noite, uma noite muito boa na Galeria Estação, mais uma noite, dessa vez na exposição do Santídio Pereira, aqui conosco, e curadoria do José Augusto Ribeiro. Eu espero que vocês aproveitem, vocês aí em casa também, obrigado pela audiência, e vamos ao nosso bate-papo. Obrigado, Vilma. Uma noite supostamente estrelada, a julgar pelo que a gente vê aqui dentro, tá certo? Certo. Então, obrigado, Santídio, por topar a conversa de hoje, obrigado pela presença de todas e de todos. Bom, a Céu Aberto apresenta a produção recente do Santídio Pereira, o trabalho que ele realiza desde o começo desse ano, mais ou menos um semestre de produção, de janeiro a junho, principalmente. E a exposição aqui se divide em 2 andares na Galeria Estação. Aqui no segundo piso, um conjunto de estilogravuras com imagens de céus estrelados, universo, cosmos, enfim, na dimensão celestial. E no terceiro andar, imagens de bromélias, de plantas. E de fato, acho que há uma diferença grande na constituição desses trabalhos, tanto na feitura, lá em cima a gente tem guaches e estilogravuras, né, mas são trabalhos distintos tanto na feitura quanto no resultado. Então, acho que aqui nesse conjunto de céus estrelados, dessas estilogravuras, tem procedimentos de produção dessa imagem, que elas têm muito pouco de desenho, do que a gente entende por desenho como contorno das coisas, né? Ele é uma espécie de ataque à matriz da gravura, com essas perfurações que são feitas com pregos, furadeiras, com brocas de tamanhos diferentes, o que também produz alguns efeitos de profundidade, né, nessas imagens. Ao passo que lá em cima, acho que se revela o lado pictórico da produção do Santídio, sobretudo nos guaches, mas também no tratamento de cores que aparece nas estilogravuras, e ali você tem as imagens no centro do papel, com uma hierarquia em relação à imagem, como ela se apresenta para o observador, ao passo que aqui a experiência é mais flutuante, assim, mais dispersiva, né? E aí, Santídio, acho que a gente pode começar a conversa pelo fato de que, apesar dessas diferenças, acho que os trabalhos eles apontam para um andamento do teu trabalho, para a continuidade. Aliás, são trabalhos que foram produzidos em paralelo. A gente pode dizer que um nasce do outro. Até queria que você contasse essa história, como é que você começou a produção dos céus. Mas, enfim, é isso. Assim, acho que tem, de um lado, né, uma espécie de continuidade no teu interesse pela figuração dos elementos da natureza. Acho que tem um rigor ético, estético, envolvido, implicado na produção dos trabalhos. E agora, assim, produções muito diferentes, principalmente nisso que eu estava falando, assim, da constituição da imagem, né? Comparado ali àquela estampa que pode ser vista de longe, tem uma coisa, né? Ele pode ser visto de soslaio e é rapidamente apreensível, ao passo que aqui é um trabalho que chama para aproximação, né? Que chama para perto, embora seja uma imagem do universo longínqua. É um trabalho que convoca o observador para uma apreensão mais detida, mais detalhada, né? E, enfim, também só uma outra coisa que acho que tem a ver com o título da exposição, que era importante dizer. Acho que uma das particularidades, assim, uma das singularidades da produção do Santídio no contexto da arte contemporânea, a meu ver, entre outras, acho que o próprio tratamento da estilogravura pelo Santídio assegura singularidades para a obra, mas acho que tem o fato de também tratar desses motivos, né, dessas figurações, sem um tratamento discursivo,
narrativa, no momento em que a dimensão, assim, o plano cultural parece querer apreender os trabalhos pela via temática, né, aprender os trabalhos de arte pela via temática, categorizando os trabalhos, esse trabalho é a respeito desse tema, esse trabalho é contra essa questão, esse trabalho é a favor daquela questão. Acho que o trabalho do Santídio tem, como para ratificar aqui nos trabalhos dos céus, aqui acho que tem um trabalho que tem a sua carga poética, a sua carga política, os seus interesses científicos, e de um jeito que se apresenta de um jeito puramente visual, assim, né? Então, enfim, Santídio, eu queria que você contasse desse primeiro semestre de produção de 2025. Certo. Boa noite a todos e a todas, boa noite às pessoas que também nos assistem. Eu ia agradecer primeiro a Vilma pela parceria de 10 anos, essa exposição aqui está aqui, tem muito a ver com a Vilma também, com a Gisele, com toda a equipe da Galeria Estação. Agradecer ao Augusto, foi uma experiência maravilhosa e horizontal para a gente montar essa exposição e pensar sobre essa exposição, e agradecer às pessoas que foram dando devolutivas no próprio nascimento do trabalho, porque eu tinha um desejo de fazer esse trabalho sobre o céu, mas não tinha uma certeza. Era algo que estava em mim, sempre tinha uma vontade de fazer esse céu, mas não sabia se o que reverberava em mim poderia ser que reverberava no coletivo. Então, antes propriamente de fazer o desenho desses céus, eu fui perguntando para amigos queridos o que o céu, qual a conexão deles com o céu e se o céu significava alguma coisa para eles, né? Porque para mim sempre significou. Então, nasci lá no Piauí, tinha essa relação com o céu desde criança, vim para São Paulo, perdi esse contato com o céu e sempre tive essa vontade de ter o céu perto de mim novamente, mas eu não sabia como colocar o céu no mundo, não sabia como fazer isso através da pintura ou da xilogravura, não sabia como movimentar a matéria do mundo para ter perto de mim o céu que estava no Piauí ou o céu que está longe dos centros urbanos. O que existia em mim era uma ausência de algo que eu acho que é primordial, não somente para o Santídio, mas para a espécie humana, que é essa conexão com o céu. Eu acho que o céu é algo muito importante, tanto para mim como para todos os seres humanos. Eu digo isso porque a gente vê a devolutiva das pessoas sobre o trabalho, vê as falas das pessoas sobre o céu, e também a fala dos meus próprios amigos sobre o céu. Então, o céu não é importante somente para mim, mas eu acredito que é importante para a espécie humana como um todo. E não tem algo de regionalismo no sentido de conexão com o céu. O céu é tão importante para as pessoas que nascem no Nordeste, quanto para as que nascem no Sul, para as que nascem no Sul global, ou no Norte do globo, ou em outros países. O céu ele pertence a nós, seres humanos. E essa conexão com o céu sempre foi muito importante, e a gente perdeu isso e vem perdendo na contemporaneidade, sobretudo pelo fato de vivermos nos grandes centros urbanos e não ter mais esse contato que, como eu falei, eu acho que é primordial. Então, sim, existe uma ausência e um vazio em mim e em nós, como espécie humana, eu acredito, que é essa ausência de céu. E esse trabalho que eu trago aqui é uma tentativa de ter esse céu perto de mim novamente, de trazer uma ideia de céu para essas pessoas que vivem na cidade, nos grandes centros urbanos. Por exemplo, algumas pessoas podem ser que vejam esses trabalhos e jamais lembrem céus, porque nunca tiveram esse contato com o céu estrelado. Infelizmente, as pessoas que nascem nos centros urbanos e não têm a felicidade de sair deles, muitas vezes nunca enxergaram a Via Láctea, que, por exemplo, essa imagem que está aqui é uma imagem da Via Láctea, não sabe o que é isso, não sabe o que é a constelação de Órion, não sabe que o céu é luminoso e que não é cinza. Então, eu acho que existe esse vazio inconsciente em nós, que é essa ausência do céu, e que esse céu perto da gente nos alegra e nos torna mais próximos do que somos como espécie mesmo humana. Para fazer esses trabalhos, para não me alongar, para fazer esses trabalhos no sentido técnico, como eu falei, eu sempre quis fazer o céu, mas não sabia como materializar isso. Um certo dia eu estava imprimindo uma bromélia, uma das bromélias que estão aqui em cima, que é a série de trabalhos que eu já venho desenvolvendo há muito tempo, e por uma sorte, muita sorte,
eu vi alguns pontinhos nessa bromélia, como se fosse uma espécie de constelação na hora de imprimir. E aqueles pontinhos parecidos por marcas e memórias da própria madeira, mas, salvo engano, alguns cupins tinham comido um pedaço da madeira e que tinha uns pontinhos que, quando eu imprimi, eu vi constelações e vi céu naquilo. E foi verdadeiramente, para mim, uma espécie de iluminação e, como eu falei, uma felicidade, porque foi naquele exato momento que eu sabia como materializar o céu perto de mim. Então aí começa uma pesquisa verdadeira sobre o céu, porque antes existia uma vontade inconsciente, depois disso veio a consciência, e tendo consciência disso, tinha a vontade de materializar esse céu, e depois, como eu falei, por sorte, por vivência de ateliê, eu acho que não é só sorte também, por vivência de ateliê eu fui percebendo que o que eu queria fazer estava se mostrando aos poucos ali para mim. Então, percebendo essas marcas na madeira, esses furos de cupim ou de memória da madeira, eu vi essas constelações e, no mesmo momento, parei de fazer a bromélia por um instante e comecei, com materiais incisivos, por exemplo, prego, fazer furinhos que lembrassem constelações, os céus da minha memória da infância no Piauí ou de lugares por onde eu passei. O que eu quero dizer com isso é que esse céu, no sentido técnico, como o José Augusto falou, nasce de pequenos furos e perfurações na madeira, seja com prego, com broca, ou com qualquer outro material perfurante. E é aí que começa essa vontade de materializar, essa ideia de saber como materializar, e depois uma grande pesquisa no sentido de historiografia sobre o céu, de leitura sobre o céu, de assistir vídeos, de ir em busca desse céu e me conectar novamente com esse céu. Então, eu fiquei pesquisando, salvo engano, uns 2 anos antes propriamente de fazer o céu, mas no sentido do fazer mesmo processual, técnico, de furar, durou apenas 6 meses, que é isso que o José Augusto falou. E depois eu posso comentar mais sobre cada céu aqui, porque, como vocês podem ver, a gente tem o nosso céu da Terra, que é azul, e alguns céus realmente são imagens que eu vi no céu do Piauí. Então, cada ponto representa uma estrela. Outros céus têm um pouco de exercício de imaginação, assim, em cima de leituras que eu fiz, em cima de experiências, de memórias que eu tive. Então, na produção dos trabalhos, então, quer dizer, tem tantos vistas de céu que você usou como referência, como também tem outras, para outros trabalhos, tem uma liberdade de construir a imagem sem nenhuma referência prévia. É isso, tem essa liberdade que nasce do conhecimento a partir de muitas leituras, sobretudo do livro Cosmos, do Carl Sagan, que é um livro muito importante e que realmente foi um livro, e é um livro que me ajuda muito e me liberta muito no sentido do fazer artístico sobre esses céus. Porque, por exemplo, só nascem trabalhos aqui no sentido de exercício de imaginação porque eu li esse livro. Porque ali eu tento fazer, por exemplo, uma ideia de aglomerados de estrelas, de nuvens de poeiras, de berçários de estrelas, que são termos que eu conheci somente através desse livro. Sim. Então, lendo esse livro, tendo essa imagem mental dessas nomenclaturas, desses fenômenos, é que eu trago uma ideia desses fenômenos no próprio trabalho aqui. Soluções tem muitas variações de solução, né? Quer dizer, tem para algumas gravuras você fecha os poros da madeira e aí você tem a cor mais sólida, digamos, né? Mais fechada, mais amarrada. Em outros, os veios da madeira são muito evidentes, assim. Queria que você contasse como é que... Porque acho que o conjunto também é legal de ser visto, enfim, esses são trabalhos importantes de serem vistos em conjunto, porque também dá para notar como transcorre o teu processo, assim, de buscando variações, e aí acho que você poderia falar talvez um pouco também da escolha das cores que você, né, pelas quais você optou para a realização dos trabalhos. Certo. Então, eu trabalho com xilogravura já faz 10 anos. Eu digo isso para te responder essa questão sobre por que as escolhas, às vezes, de uma madeira com mais veio, uma madeira com veio mais aberto. Então, como eu trabalho com gravura faz 10 anos, preciso saber alguma coisa. Então, no sentido técnico, eu quero dizer que eu tenho um repertório interessante de poder dialogar com essa matéria de tal forma que eu trago o que é desejo meu. Por exemplo, quando eu quero uma ideia de céu mais fechado, e aí eu passo
uma massa F12, cubro o veio da madeira, de tal forma que a impressão traz mais à tona esse brilho das estrelas e fica mais fechado, como aquele primeiro, que foi o céu que eu fiz. E fui fazendo esses trabalhos, esse aqui, que são mais fechados, e em algum momento eu fui entendendo que o céu ele é mais orgânico no sentido de luminosidade também, e que existe a memória da madeira que é muito bonita. Então eu fui dando uma aliviada na mão no sentido de fechamento do veio. Então eu fechava um pouco o veio, mas deixava um pouco a memória da madeira, porque aqui nesse caso desse trabalho, por exemplo, nem todo ponto luminoso em branco é uma gravação minha, mas é uma memória própria da madeira. De certo modo que eu acho que esse trabalho fica mais orgânico, eu acho que conecta uma coisa muito... conectar uma ideia de incisão da madeira que se deu conforme o tempo com algo celeste, eu acho interessante. Ao mesmo tempo que a gente tende a ver como poeiras celestiais. Exatamente, assim, né? Porque se eu não tivesse lido, por exemplo, o livro do Carl Sagan, estudado muito sobre o cosmos, sobre o céu, talvez essas manchas, essas ranhuras, essas memórias, que a primeiro modo parece ser um erro, não se tornaria acerto. Sim. Então, a leitura e o conhecimento traz a liberdade de tornar um suposto erro, que para mim não é, um grande acerto. Porque essa memória da madeira é um grande acerto, eu acho. Então, tem essas ranhuras que eu acho que lembra coisas muito em outra escala, no sentido do cosmos mesmo. Então, comecei por aqueles mais fechados, fui entendendo que eu poderia abrir e trazer mais essa memória da madeira, até que em um certo momento eu resolvi que eu poderia abrir muito mais o veio da madeira. Porque todos esses trabalhos é um exercício do fazer também, né? A gente vai fazendo um e outro, de tal forma que eles vão mudando entre si, e no sentido do meu fazer artístico também, eu acho que não precisa ser isto ou aquilo, não precisa ser só a madeira com veio fechado ou só a madeira com veio aberto, não precisa fazer uma escolha entre isso, não precisa ser polarizado, pode ser o isto e aquilo ao mesmo tempo, tanto nesses trabalhos do céu quanto no trabalho das bromélias. Então, por isso, a gente tem trabalhos com veio mais aberto, trabalhos com veio mais fechado, trabalhos com mais memória da própria madeira, trabalhos com menos memória da própria madeira. Eu acho que isso enriquece a série como um todo, e torna mais orgânica e menos plana essa ideia da série. Como você falou também, acho que essa diferença é muito rica, e quando um trabalho é visto um ao lado do outro, acho que dá uma ideia de música também. É claro que isso é uma viagem, mas eu acho que cada trabalho é como se fosse uma nota musical, que ali você pode até ouvir uma música no próprio trabalho, mas quando a gente junta todas essas notas, dá alguma coisa. Quando o maestro ritmos. É bom, né, na montagem, pode ser que dá uma música interessante. Mas você cria ritmos, né? Claro, ritmos visuais, claro. Agora, Santi, uma outra coisa também importante para a gente pensar a respeito do teu trabalho é que, enfim, claro que a pintura é nacional, mas a gravura, sendo considerada uma linguagem tradicional, ela também existe alvo, muita expectativa a respeito de ser uma xilogravura. E aí eu acho que isso tem relação com o tipo de figuração, parece, o tipo de gravação que é feito, o traço da xilogravura. Da xilogravura, e eu acho que o teu trabalho passa ao largo desses pressupostos do que é a xilogravura. E aí, enfim, eu queria que você desenvolvesse essa ideia assim, e pudesse falar de como você entende ou pensa a presença da xilogravura no contexto da arte contemporânea. Assim. Que pergunta! No princípio, eu fazia uma xilogravura convencionalmente como eu aprendi. Inclusive, fui muito bem ensinado. Mas eu comecei fazendo a gravura PB, depois brincando com a sobreposição de cores, entendendo a ideia de matriz perdida, entendendo também a ideia daquela gravura que cada incisão é uma cor.
estudando, que a gente assina na esquerda, tem o PA, que é a prova do artista, que é 10% da tiragem, o PI, o PU, o PE, as tiragens, toda essa coisa da gravura, né? O refile, a gravura bem impressa é aquela gravura que é ao contrário dessa, Sim. que é a gravura que mostra o veio. Então, eu fui muito bem ensinado e segui durante muito tempo essa ideia de uma boa gravura, de uma gravura bem impressa. Depois, porque eu fui muito bem ensinado, e por isso mesmo eu me libertei dessa ideia de que a gravura tem que ser como todo mundo diz. Eu acho que a gravura, para mim, a xilogravura, ela é um meio, como a pintura, como qualquer outro, para a gente se expressar. E que eu acho que um meio não deve se prender nele próprio, às vezes. Acho que fazer arte é um exercício de liberdade, seja de expandir a ideia do próprio meio, da pintura, da gravura, claro. O conectar essas duas coisas, pintura com gravura, gravura com pintura, de tal modo que hoje em dia eu faço uma gravura não necessariamente pensando na convenção da gravura, pelo contrário, não penso de modo algum, mas nessa ideia de convenção de gravura, de que tem que ser assinada na esquerda, tem que ter PA, tem que uma gravura bem impressa, essa gravura que mostra o veio, essa ideia de gravura geralmente tem essas gravuras em preto, em branco. Então, porque eu fui me ensinado, eu estou liberto dessa convenção que às vezes acorrenta o artista a esse preciosismo da xilogravura. Então, por mais que eu use esse meio, não é sobre gravura, não é sobre xilogravura o trabalho, não é sobre pintura, não é sobre objeto, é uma tentativa de movimentar as matérias do mundo para falar e para trazer essa ideia que a gente chama de arte. Então, a xilogravura é um meio como qualquer outro, mas eu não fico preso mais nessas convenções. Por isso, vocês podem ver aqui, para ilustrar, que não tem assinatura na frente, não tem PA, não tem PE, não tem tiragem, todas essas gravuras são únicas, é sempre uma questão, Santídio, mas você faz uma matriz para imprimir uma gravura, uma impressão? Sim, para mim é o suficiente, eu estou feliz com isso. Quem diz que eu tenho que imprimir 50, 100, 200 para uma ilusão de democracia da imagem? Eu acho que é uma ilusão de democracia da imagem na contemporaneidade, essa ideia de imprimir 100 gravuras e fazer circular. Quer fazer circular, existem outros meios. Se é democrático ou não, aí é outra questão. Mas as pessoas sempre falam, eu acho que você devia imprimir muito mais. Mas por que você não imprime? Essas pessoas que têm um preciosismo ainda nesse sentido de gravura. E tudo bem para eles podem ter, não é o meu caso, que eu também posso seguir por caminhos que eu acho que são mais arejados, mais livres, mais prazerosos para mim, né? Então, mais uma vez, não tem esse preciosismo de gravura, é movimentar a matéria da madeira e da tinta para tentar me expressar. Aqui, no caso, como é o movimento da madeira e da tinta para fazer gravura. No caso lá, a tinta guache para fazer pintura, objeto. Eu não tenho mais isso, é pintura. Eu sou um pintor, eu sou um xilogravador, eu sou um escultor. Não, eu tento ser artista. É isso. Claro, legal. Santídio, antes de a gente passar a palavra para as pessoas presentes aqui, só queria que você comentasse, essa é a primeira vez que você apresenta os guaches numa exposição individual, né? Você pode falar um pouquinho dessa, também, enfim, da prática com guache? Ela é recente? Ela já vem de mais tempo? Certo. Como é que começou? Como é que começou o guache? Que maravilha. Eu trabalhei muito tempo com gravura, 10 anos com xilogravura. Tive um contato com outros procedimentos e outros meios artísticos, mas nunca me aprofundei neles. Um certo dia, eu tinha que ir para Nova York, inclusive com Rica, merece os créditos, é claro, e a gente parou na Costa Rica e eu senti a necessidade de fazer uma anotação. Era como um jarro cheio, eu estava transbordando, precisava colocar aquilo que eu estava sentindo em algum lugar. E não podia ser uma gravura, que eu não ia andar com a goiva, um pedaço de madeira e gravar, e depois imprimir. É todo um processo muito complexo da gravura, são muitos processos, muitas etapas. Muitos momentos, muitas etapas. E estava na Costa Rica, com o Rica, e a gente foi numa loja, compramos umas aquarelas e uns papéis, e comecei a fazer umas aquarelas.
E achei isso muito interessante. Aham. Umas anotações visuais da flora da Costa Rica. Aham. E eu usava essa aquarela como se fosse um guache. Então era uma aquarela muito espessa, muito densa. E mostramos alguns trabalhos dessa experimentação na Bortolame, em Nova York. Quando eu voltei para São Paulo, eu entendi que ali foi uma ignição e uma faísca de algo que poderia ser muito maior. Aí eu começo uma pesquisa sobre guache, que, salvo engano, anos e meios. Esses guaches nunca foram mostrados no Brasil. A gente mostrou a primeira vez nas Chipas, em Punta, salvo engano, não lembro se a gente mostrou em Paris, e agora essa é a primeira vez no Brasil. Mas é uma experiência muito satisfatória e libertadora, e é algo completamente, por mais que seja próximo, diferente da gravura. Sim, e eu acho que uma coisa complementa a outra. Por isso que eu digo que existem muitos meios para a gente se expressar. E é interessante fazer guache, fazer gravura, fazer objetos, claro, fazer os relevos, e um muda a percepção do outro. Fazer guache me ajuda na gravura, fazer gravura me ajuda no guache, fazer guache me ajuda no objeto, e uma coisa vai ajudando a outra como numa boa salada, eu acho, sabe? Então vai misturando, cada um tem a sua qualidade, mas junto fica muito interessante. Mesmo pensamento, né? É isso, então eu não sou xilogravador, nem pintor, tento ser artista. E a experiência do guache é maravilhosa, é muito satisfatória fazer isso. Sim, vamos trazer perguntas da plateia. Alguém quer fazer perguntas, comentários? Tá. Então, eu vou levar adiante. Quando vocês quiserem perguntar, podem levantar a mão. Porque, Santídio, também o resultado que você obtém com o guache também difere da estilo, porque você tem resultados com uma imagem mais aveludada, assim, você consegue uma volumetria, por exemplo, na figuração das bromélias, assim, você consegue uma volumetria que na estilogravura você procura pela linha, enfim, aí eu estou pensando, por exemplo, para que vocês consigam visualizar também, quando ele faz as pontas das bromélias, é uma linha que corta ali a ponta, insinuando uma profundidade, ao passo que nos guaches é na pincelada, assim, então você tem um movimento do pincel, das cerdas do pincel, que se acompanha e dá um volume, uma textura para a cor, assim, é muito interessante como isso aparece no trabalho, assim, inclusive de comparar com o que você faz, a solução que você busca nos relevos, quando você está cavando ali essa ponta de bromélia no relevo. Você tem soluções e aspectos muito diferentes, né, para o mesmo pensamento de figuração. Eu acho que a materialidade da tinta, que eu uso tinta óleo para fazer as gravuras, elas reverberam de uma maneira. Eu acho que a materialidade da tinta guache reverbera de outra maneira completamente distinta. Eu acho que essa coisa do aveludado que você está falando nas guaches, de certo modo, quando a gente tem um contato com ela é, na minha percepção, subjetiva. Nesses trabalhos em guache, eles são mais imantados do que os trabalhos em estilogravura. É um trabalho que eu vejo como se fosse uma massagem visual, é uma coisa que dá um prazer visual, é muito aveludado, é muito gostoso de olhar. Eu acho porque tem essa coisa mais opaca, essa coisa de ser muito pigmentado. Tem textura. Tem essa coisa aguada, tem uma organicidade. Essas coisas orgânicas são gostosas de ver, eu acho. São prazerosas para o olho. E também a tinta offset, geralmente ela é à base de óleo, então ela tem um brilho que, de certo modo, ela exige uma certa distância. É claro, pelo assunto ele puxa para dentro, mas fica esse pêndulo de puxar e afastar no sentido visual da gravura. Já a guache, não, ela é algo que imanta, que puxa para dentro e te convida a estar perto, olhar e ter um prazer visual, uma massagem visual. Isso é tudo subjetivo, mas que eu levo em consideração mas é mais tátil, sobre o trabalho. Ele é, de fato, mais tátil, assim, visualmente tátil, assim, né? Você tem qualidades táteis na observação do guache, assim, de poros e tal, de pigmentos. Tem a coisa da pincelada preenchida e densa, tem a coisa de trazer
essa coisa realmente mais aveludada nas inflorescências, quanto mais água, mais uma transparência. Eu acho que fazer guache é muito interessante, é muito legal. E que é um processo, né? Você vai lá e você tem isso. A gravura não. Você desenha na madeira, você grava, você imagina o que vai ser impresso. Você diz que é mais instantâneo, É assim, muito né? mais instantâneo. A gravura tem uma coisa de incisão, o prazer da incisão, do corte, da força física, no meu caso, não de todo mundo, é claro. E a guache não, é uma coisa mais de dança, de leveza, de flutuação no fazer. É como se a guache fosse uma coisa mais celeste e a gravura fosse algo mais terreno, no sentido de força. São tudo pensamentos subjetivos no sentido do fazer. E tem muita violência embutida na produção desses trabalhos, né, dessas imagens de céu, assim. Enfim, tendo a ver a construção desses trabalhos de maneira, né, de um ataque sobre a superfície, de perfuração, de destruição da superfície, né? Acho que é diferente, por isso que eu estava te falando que é diferente dessa ideia do desenho que vai dar contorno às formas, assim. Aqui a forma aparece na base de um gesto, enfim, literalmente contundente, né? Eu acho que é isso, existe essa beleza do fazer incisão, é como uma explosão de uma estrela, né? Existe essa beleza, né? É violento. É violento quando explode, mas é bonito. É violento na concentração de energia, concentração e dispersão de energia. Exatamente. Nesse sentido, né? E aqui também, fazendo analogia, eu acho que é muito parecido, já que estamos falando de estrelas, né? Usar essa analogia da explosão da estrela como uma energia que está ali, você, na hora que fura, ela se expande. Sim. É uma energia dentro de mim que cada fura é uma expansão, é uma explosão ali no sentido do fazer, como se fosse um fazer explosivo. Vai lá e está explodindo. E a gente tem o cosmo que, apesar de ter essa violência, é muito organizado, né? Que é o sentido da palavra cosmo mesmo, que é o contrário do caos. Eu acho que aqui não tem nada que lembre caos. Tem, pelo contrário, é algo muito de cosmos mesmo, que aqueles aglomerados, essas galáxias vistas de perfil, que são galáxias em espirais ali. O céu orienta, né? O céu é um mapa, né? O céu enfim, as estações, a gente se orienta se orienta no tempo e no espaço pelo céu, né? Ele é localização espacial, mas é também duração, ele é temporal. E eu achei muito curioso quando você usou o termo regional, porque, quer dizer, a escolha dos animais, das montanhas, das flores, das plantas que você vai figurar, poderia caracterizar, ou alguém poderia se sentir autorizado a identificar ali algum tipo de regionalismo, entre aspas. Sentido geográfico mesmo, né? Exato. E aqui, quer dizer, agora você está trabalhando com assim, não agora, mas aqui também está o universo, né? Uma coisa que enfim, é o firmamento, que é o céu que cobre todos nós. Então enfim, usar esse adjetivo está cada vez mais difícil, né? E acho que o céu, ele não me parece o limite do trabalho, mas ele parece o ponto de partida do trabalho. Ele é o contrário, né? Ele é muito mais o ponto de partida, assim, de uma produção que está por vir, assim, pela radicalidade, a força de síntese que tem esse trabalho, do que o limite, né? Sobre isso que você está falando, mas sobre o que você falou lá no começo, que você falou que aqui são céus, lá são as bromélias, por mais que pareça distinto dessa sua fala de um campo que agora eu entendo, não sei se mudará, mas não planejo mudar tão cedo, que está no campo da natureza. Faz 10 anos, desde que eu faço os trabalhos, está no campo da natureza. Quando eu fiz as paisagens do Piauí, lá em 2016, estava no campo da natureza. Quando eu fiz 2 meninos pulando no rio Amazonas, quando eu tinha 15 anos, estava no campo da natureza. Quando eu faço os morros, está no campo da natureza. Quando eu faço os pássaros, está no campo da natureza. Quando eu faço as bromélias também, quando eu faço o céu, ainda está no campo da natureza. Claro. Quando eu planejo fazer um trabalho
sobre o céu e também sobre uma ideia de nuvens, de água. Eu acho que o que me encanta está, por enquanto, nesse campo da natureza. Então, por mais seja distante, ainda está nesse mesmo assunto, né, que é a natureza de forma geral. Sim. Então, do céu à planta, claro, são naturezas e estão conectadas. E natureza pode ser tudo também. Aí se a gente for caminhar por essa estrada, né? Nós fazemos parte dela, né? Nós somos, eu estava achando, pelo menos, que era. Tudo que a gente fizer, tudo que eu fizer vai ser natureza. Mas está nesse campo da minha consciência e subjetivo também. Sim. E é isso, está nesse campo porque, pelo menos no sentido de céu, é o que eu não tenho, no sentido de bromélia é o que eu não tenho, no sentido de paisagem é o que eu não tenho. Então, de certo modo, eu só faço aquilo que está afastado de mim, que foi tirado de mim, de forma violenta ou não, mas que eu necessito e foi afastado de mim, que no caso é as bromélias. Preciso dessa conexão com as bromélias. E não só eu, Santídio, eu acho que nós, seres humanos, precisamos dessa conexão com a natureza e nos reconhecermos como natureza. E essa conexão com o céu, com a montanha, eu acho que é intrínseco a nós como espécie, esse contato. E o fato de terem tirado isso da gente deixa um vazio que a gente não entende, de certo modo, o que é. Mas, para mim, vem a consciência que muito do que eu tenho de vazio é uma ausência do que foi tirado e que é primordial para mim como ser humano e que às vezes eu acho que é primordial como espécie também. Por isso essa ilusão de céu. A gente sabe, nada aqui é céu. São pontinhos que representam ou pode representar céus, mas nos faz lembrar de algo que é intrínseco e primordial a nós como espécie. Eu digo nós porque eu falo com meus amigos, eles também acham. Então, eu, como artista, acho isso e eu vejo que esse trabalho reverbera nas outras pessoas mais ou menos consonante ao que eu imagino também, que é essa vontade de estar perto disso, que eu não consigo explicar direito ao certo, mas que é transformador. Olhar o céu é transformador. É uma relação estética, verdadeiramente, olhar o céu. Sim. É uma relação que nos transforma, que transforma o nosso subjetivo e o nosso próprio corpo. Sim. Olhar o céu nos transforma como seres humanos, olhar a natureza, porque isso é primordial, eu acho. E esse é o trabalho que coloca a tua obra no limiar do abstracionismo, assim, né? A sugestão de céus, como você vê, é dada por pontos abertos na tinta, assim, mas ele fica no limiar da abstração, né? E essa sua descrição de tornar presente aquilo que é ausente é a acepção elementar da representação, né? A representação é isso, né? Tornar presente aquilo que não está ali, né? Que não está. Então, enfim. Eu posso contar uma coisa, Augusto? Claro. Que é sobre quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, ou 9, que eu estava estudando no Acaia, e eu sempre quis desenhar de forma verossímil, né? Então pedi para a professora me ensinar a desenhar o que estava na minha frente. Por exemplo, cheguei na aula com 9 anos de idade e falei, eu quero desenhar esse copo igualmente a esse copo. E era o meu desejo. E depois de algum esforço e de muita dedicação, aprendi com 12, 15 anos a desenhar um copo ou qualquer objeto que estava na minha frente. Depois que eu consegui fazer isso, não fazia o mínimo sentido para mim desenhar o que estava na minha frente, porque eu já estava com aquilo ali. O que me interessava era desenhar e ter perto o que não estava perto de mim e o que eu necessitava. Uhum. Então, essa ideia de desenho verossímil foi uma busca, consegui, mas o que fazia sentido para mim mesmo é trazer o ausente presente, é trazer essa necessidade de estar em conexão com o que nos foi tirado. E não é querendo estabelecer juízo de valor, julgamento, não nos foi tirado porque a gente precisa viver na cidade às vezes mesmo. Então, e tem várias consequências, mas há como a gente pensar outras maneiras também de estar com a cidade e ter ao céu ao mesmo tempo. Inclusive esses projetos de poluição luminosa, de evitar, mudar as luzes, essas luzes mais amareladas, centralizar mais, para a gente conseguir ver o céu. É um projeto aí de São Paulo, não sei, faz 5 anos que tinha esse projeto para a gente conseguir ver o céu, mexer nas luzes da cidade, eu não sei em que passo está isso, mas dá para ter. Dá para ter a cidade, a natureza, dá para a gente reconhecer que a gente é natureza. Dá para ter plantas, dá para ter horizonte, dá para ter montanhas. Eu acho que a gente só tem isso reconhecendo
que a natureza é muito importante para a gente, que a gente é natureza nessa cidade. Mas não vou estabelecer juízo de valor falando que a natureza é mais importante que a cidade. Eu acho que tem que estar junto, em consonância, um somando ao outro. E que um não exclui o outro de maneira alguma. Sim. Perguntas, comentários? Perguntar, Surgiu ninguém pergunta. Não é pergunta. Acho que essa é a quarta vez, né, que eu venho ver a exposição, já comentei isso com você, que ela, enfim, exerce, para mim, um fascínio assim, absolutamente profundo. E algumas relações que eu fiz, e agora, principalmente nas últimas falas, comentários, tanto do Zé quanto os teus, tornaram um pouco mais claro. Eu fico pensando em uma relação, apesar de não dessa tua produção dos morros, das montanhas, não está nessa exposição, mas, obviamente, pensando nas paisagens, eu fico pensando que essa série é quase como uma decorrência das montanhas, né? Se estivesse olhando para as montanhas, de repente o olhar subiu e chegou no céu, né? Enfim, fazendo um pouco esse caminho. Agora, em relação àquela produção dos Morros das Montanhas, aquela produção ela tinha formatos muito distintos, né? Se tinha formatos mais longitudinais, quadrados, horizontais, verticais. E aqui você tem um formato único. Mas, como nas montanhas, também o exercício de cor era muito forte, porque, pelo menos, acho que eu me lembro, quase todas as gravuras da série dos Morros das Montanhas eram cores distintas. Então, quer dizer, você manteve daquilo essa diversidade de cor, mas aqui teve essa fixação em um formato específico. Como é que você chegou nesse formato e por que um formato único para os céus, enquanto as montanhas tinham aquela pluralidade de formatos? E de tamanhos também, né? Quer fazer um comentário, Augusto? Não, achei muito bom a tua observação, porque eu pensei também nisso, Marcelo. Quer dizer, aquilo que eu estava distinguindo, né, sobre lá em cima você tem as imagens centralizadas no papel e aqui você tem essa coisa dispersiva. As montanhas, ela tem essa coisa all over também, né? Ela preenche a superfície do papel, né? Embora seja uma visão mais assentada, assim, né? As cadeias de montanha você tem uma visão mais assentada, mais hierarquizada. E eu acho que ali os formatos horizontais e verticais, eles um pouco guiam o olhar nosso ocidental da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo, ao passo que aqui no quadrado, eu acho que o quadrado ele reforça a falta de hierarquia na imagem. E aí, enfim, isso é por interpretação, não, né? Mas assim, de você não ter, você não tem centro, você não tem parte, quer dizer, claro, você tem parte superior e inferior, mas você não tem o sentido de verticalidade ou de horizontalidade que pode reger o olhar. Aqui, o formato quadrado, a meu ver, torna a experiência ainda mais solta, mais livre, sabe? Mais deshierarquizada. Não, eu já tinha conversado. Eu tinha conversado isso com o Augusto, tinha conversado com as pessoas que vão no ateliê, tinha pensado comigo mesmo sobre essas questões. E eu acho que, pelo menos, cada imagem exige um formato, eu acho, no sentido de planta. Às vezes ela exige um formato mais horizontal, mais vertical, de montanha também. Cada imagem, cada recorte do mundo, ele exige um formato que é em consonância àquela imagem que está lá e que você quer representar no papel. Já os céus, eu penso que essa ideia de quadrado é sobretudo para uma sensação de não gravidade e de não movimento. É uma ideia de entrada de corpo inteiro. Porque eu fico imaginando, quando eu faço um trabalho em horizontal, esse trabalho em horizontal, de certo modo, ele exige uma caminhada, um movimento de cabeça. Então, ele exige, tem essa direção, que é uma coisa ocidental, que o movimento vai ser sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, fazendo aquilo que a gente conhece. Isso no sentido, no sentido horizontal, eu acho, e pelo assunto também, a depender do assunto tem isso. No sentido vertical, eu acho que também tem um movimento assim, de
de cabeça e de hierarquia e de movimento de imagem. Agora, já quando é um quadrado, eu acho que esse movimento ele se dá de forma orgânica conforme o que chama a atenção na imagem. Eu acho que você chega, olha essa imagem, você não escolhe um assunto, você não escolhe um ponto, é o ponto que te escolhe, e fica sem gravidade, é um olhar sem gravidade, é um olhar não condicionado pela cultura ocidental. É claro que é condicionado, se a gente for aprofundar, mas eu acho que é um pouco mais liberto, né, nesse sentido. Eu não imagino esses trabalhos, por exemplo, na horizontal de modo algum, também não consigo imaginar na vertical. Para mim, de forma consciente ou inconsciente, eles só servem nesse momento sendo quadrados, não consigo imaginar de outra maneira. Nasceram quadrados. Quem sabe quando crescer. A ideia... Rica, então, no sentido de escala, eu queria muito crescer esses trabalhos um dia, mesmo no formato quadrado. Eu queria e tenho o desejo de crescer esses trabalhos e crescerei eles no sentido de escala. Eu acho que aqui ainda você tem uma relação que é um pouco assim, uma relação com o corpo, né? Cabeça e peito, aqui que está no trabalho. Eu quero um trabalho em um céu que a pessoa possa ter a sensação de que entra de corpo inteiro. E isso se dá pela grande escala. Eu acho que também essa não gravidade do trabalho, quando eu crescer ele no tamanho do corpo, né, eu acho que ele vai se dar de uma outra maneira, vai ser uma coisa mais flutuante mesmo. Então você já entra, é como entrar com o olhar no trabalho. Aqui a gente ainda tem o recorte da moldura, essa escala é um pouco pequena para você entrar no trabalho. Eu acho que quando a gente crescer esse trabalho, quando eu crescer esse trabalho, vai ser uma relação completamente distinta com essa ideia de céu, que é uma entrada no céu. Claro, também subjetiva, mas que tem conexão na ideia do olhar. Então, foi esse tamanho aqui, até também... Eu poderia muito bem ter crescido esses trabalhos, mas isso é o começo de algo maior também. Isso é o começo de uma série que me satisfaz muito, que me deixa muito feliz, que eu queria ter todas perto de mim, mas é o começo de algo, como as bromélias. Eu comecei fazendo as bromélias de um jeito, numa escala, elas foram mudando e tendo vários desdobramentos, e esse aqui ainda é o primeiro momento do céu. Terá muitos outros momentos do céu, terá muitas outras conexões e outros modos de trazer esse céu para perto da gente. Pode ser em xilogravura, pode ser em pintura, pode ser de outras maneiras, mas isso é o começo de algo maior, literalmente. Nosso tempo está acabando. Tem uma pergunta aqui, né? Boa noite. Uma questão, desde a primeira vez que eu vi a exposição e ter escutado sua fala na harpa também, foi que você disse que quando você veio para a cidade grande, tudo foi tão pequeno. E quando eu vim na abertura da exposição, eu vi trabalhos muito grandes, mas não só na questão de formato. Eu acho que o céu, eu vejo ele e ele expande, ele sai, eu consigo imaginar ele fora da tela como... Dos limites do papel, né? Fora dos limites do papel. Ele continua, assim, tem essa questão que me tocou bastante. Eu acho que o céu tem essa questão de você localizar, né? Você sabe da onde você estava vindo e para onde você vai, e com essa questão de toda migração sua como artista, a fundo eu queria saber o que é o céu para você, tipo, qual que é a forma que representa o que o céu, o que esse céu estrelado traz para você como fundamento inicial. O que é o céu para mim? Nossa, essa é uma pergunta extremamente difícil, porque merecia muito café para conversar e muito tempo, né? A gente não tem nem tempo nem café aqui. Assim. Então eu vou ter que responder de forma muito breve. O céu, para mim, é liberdade, é felicidade, é me reconhecer pequeno e grato na imensidão do universo. Eu acho que o céu é muito isso para mim depois que eu fui estudar, que eu fui me aprofundar. Foi vendo a imensidão do céu que eu me reconheci pequeno, que de certa forma me deixa grande. E eu acho que
O céu, para mim, foi através do céu, né, que eu me tornei mais grato por estar vivo, porque é um privilégio estar vivo. Então, o céu ele abriu muitas reflexões para mim. E o céu é liberdade e felicidade. Para mim, é um pouco isso. Felicidade, liberdade e conexão de mim comigo mesmo. Conexão com algo que é primordial. É preenchimento no sentido de que eu tinha um vazio e agora eu me sinto preenchido, me sinto melhor, me sinto vivendo melhor fazendo esse céu e estando em contato com o céu. Eu precisava do céu. Se eu não tivesse o céu, acho que minha vida não seria tão legal quanto é hoje, sabe? É verdadeiro. Parece história, mas não é. O céu me preenche de uma maneira que eu me sinto imensamente mais feliz no mundo. É mesmo essa ilusão de céu. A gente está falando aqui de uma ideia de pontinhos que representam estrelas. E esses pontinhos me preenchem de uma maneira que é difícil de descrever. E o céu também como um todo. Quem nunca teve essa felicidade de estar em contato com isso, que tenha um dia, porque isso é uma experiência estética, no sentido de que é transformador. Você será um antes de ver o céu e será outro depois de ter visto o céu. Um outro, eu acredito que melhor, mais grato, mais humilde, mais feliz, porque realmente estar vivo, estar aqui no planeta Terra, a gente é nada. É um grão de poeira, a Terra, na imensidão do cosmos, e estamos aqui. Isso é muito importante, legal, muito interessante. Então, o céu para mim é muita coisa. A gente pode tomar um café depois, não é muita coisa. Passar a noite falando sobre o céu. Mas eu acho, Santi, de que você está nos ajudando também a ver o céu e a refletir sobre o céu. Não sei o que vocês acham, mas para mim foi transformador também, sabe? Essa dimensão que você trouxe para nós, sabe? Você colocar o céu aqui nessa sala foi muito importante. Descer o céu. Descer o céu para cá foi muito bom para todos nós. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Ninguém mais quer fazer rica? Não? Só bater palma? Ninguém mais tem nenhuma observação? Então, obrigado, Vilma. Obrigado, Santídia, pela conversa. Então, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por terem assistido em casa, e uma boa noite para todos. Obrigado, boa noite também. Obrigado.